A graça e a paz do Senhor Jesus, amados, amém? Quantos vieram para receber mais de Deus aí? Amém? A igreja, né, é o lugar onde Deus fala conosco, onde Deus nos ensina, né? O pastor Javá falou aqui da escola bíblica, pela manhã já aprendemos também na escola bíblica, fomos ensinados e Deus tem nos guardado. É o Senhor que nos mantém de pé, é o Senhor que guia, que nos dá força todos os dias, né? E você e eu, nós caminhamos em Cristo, nós andamos, né, na nossa fé em Jesus, até o grande dia de Jesus voltar, porque o Senhor nos sustenta todos os dias, amém? Fala assim para você mesmo, Deus me tem sustentado. Aleluia, eu vou te dar outra notícia, Ele vai continuar te sustentando, amém? Vai continuar, a palavra diz, até chegar à estatura de varão, de varoa, de homem, de mulher, de Deus perfeitos, né? Prontos para subir para o céu. Convido você a abrir sua Bíblia comigo, no livro de Marcos, capítulo de número 8, queria compartilhar um texto da palavra do Senhor contigo. Enquanto você localiza aí, gostaria de agradecer primeiramente ao Senhor, né, pela misericórdia de Deus sobre a minha vida, agradecer a vida do pastor Jeová, né, pela confiança de estar aqui, toda a minha família que me tem amado, me tem abençoado. A gente continua de pé, amados, porque a gente tem Deus, a gente tem uma família, a gente tem uma igreja, não é isso? A gente tem pessoas que nos amam e que nos direciona todos os dias a caminharmos na nossa fé em Cristo Jesus. Você já encontrou Marcos capítulo 8? Amém ou não amém? Amém? Vai lá para o verso 22, então, por gentileza. Marcos 8, 22. Acompanha a leitura, diz assim a palavra do Senhor. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois, tornou a pôr-lhes a mão nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe, e distintamente a todos. E o último verso diz assim, e mandou-o para a sua casa, dizendo, não entres na aldeia. Amém? Sentado como você está, feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar. Espírito Santo, eis aqui a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, Pai, pronta, preparada, livre, Senhor Deus, ó Pai, para entender da Tua palavra. A Tua palavra é que nos abençoa, é ela que nos dá força, é ela que nos sustenta. Então fala conosco, enche-nos de Ti, direciona, Pai, Senhor Deus, ó Pai, esta palavra conforme o desejo do Teu coração, que nós saímos daqui curados, renovados, libertos, Pai, pelo poder que há na Tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Romanos 15, verso 4, diz que tudo que foi escrito para quê? Para o nosso ensino, né? Para que nós possamos aprender de Deus. Por isso que hoje eu vou compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que essa palavra vai ser bênção para a sua vida. Eu tenho certeza que essa palavra vai ser bênção para a sua família, para a sua casa, para o seu futuro, para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. E sabe por quê? Porque é a palavra de Deus. Ela falando dela mesma, ela diz assim que ela é como a chuva, né? Que cai do céu e não volta sem antes o quê? Dar fruto, sem antes alimentar, sem antes fazer aquilo que apraz o coração de Deus. Então, nós estaremos hoje falando dessa palavra, e essa palavra foi para o nosso ensino. E lá em Romanos 15, 4, ainda diz assim, olha, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a esperança. Exatamente esse texto que está aí, né? Porque tudo que antes foi escrito por quê? Para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos o quê? Esperança. Tenhamos esperança, né? E essa esperança vem da palavra do Senhor. Nós estamos no ano de quê? Da oração, não é isso? 2024 é o ano que Deus reservou para nós, Igreja Batista Ebenezer, estarmos focando, né? Não apenas em 2024, mas especialmente em 2024, na oração. E essa oração tem a ver diretamente com essa esperança que diz a palavra, né? Quando nós oramos, nós colocamos a nossa esperança em Deus. Nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Nós deixamos que Deus dirija a nossa vida, né? Por isso, esse convite, né, ministerial e esse convite de Deus, eu creio, para as nossas vidas, que esse ano de 2024 não seja apenas mais um ano, mas seja um ano em que nós possamos focar em oração, para que vivamos essa esperança em nome de Jesus. Amém?
Esse texto que nós acabamos de ler, ele conta uma história e eu gostaria de compartilhar algumas coisas dessa história com vocês. Interessante que essa história tem alguns personagens. A gente tem um cego, a gente tem um segundo personagem que é Jesus, e a gente tem um lugar que se chama Betsaida. Então, eu quero falar um pouquinho desses 3 personagens. Mas, antes disso, deixa eu falar um pouquinho sobre a condição deste homem. A Bíblia fala que ele era um homem cego. E, se você imaginar um cego lá na época de Cristo, hoje o cego tem alguns cuidados a mais, né? Nós, como sociedade, já temos alguns cuidados a mais com o deficiente visual. Mas lá no tempo de Cristo, possivelmente esse cego passava por muita coisa difícil, por muita coisa complicada. E se você pensar uma outra coisa, há estudos que dizem o seguinte, que de todos os nossos 5 sentidos que temos, a perda da visão é o que mais choca de forma imediata uma pessoa. Então, uma pessoa que hoje a gente vê, a gente conversa, a gente tem amigos, né, a gente encontra, né, é tão bom você vai na casa de um parente, né, vai almoçar na casa da sogra, lá vê todo mundo, é tão bom, a gente se relaciona apenas com a nossa, muitas vezes só com a nossa visão. Você olha para a pessoa e você sabe o que ela está sentindo, você sabe como ela está. Então, a visão é algo muito importante para a nossa vida. Né? Eu estava vendo alguns textos falando de visão, e agora visão física, né? Alguns estudos em 2021 chegaram à conclusão que, no mundo inteiro, cerca de 1,1 bilhão de pessoas têm problemas de visão, deixaram de enxergar por situações que poderiam ser tratadas, por situações que poderiam ser curadas. Ou seja, tem perdas de visão. A gente está falando de 1,1 bilhão de pessoas. Quantas pessoas a gente tem nesse planeta? Mais ou menos 8 bilhões, né? 7,95 milhões, mais ou menos. E a gente está falando de um oitavo dessa população mundial, muitas vezes está cego por problemas que eram tratáveis. Se tornou cego porque não foi tratado, porque ninguém deu atenção, porque ninguém parou para cuidar daquela visão. Aquela visão foi se perdendo, e daqui a pouco perdeu aquela visão. Interessante também sobre problema de visão, se a gente pensar em visão, é que problema de visão, eles costumam andar com a idade, costuma sim, né? Depois de uma certa idade, como eu estou aqui, a gente começa a usar um óculos, né? Mas não necessariamente só por causa da idade. A gente tem jovens aqui, né? Pessoas mais novas, também usando óculos, ou seja, o problema de visão, ele alcança, independente da idade que a gente tem. Ocorre em qualquer idade. No Brasil, afeta 1 em cada 5 crianças em idade escolar. Então, você tem uma criança na idade escolar que está indo à escola, está frequentando a escola, às vezes está com um problema na escola, não está indo bem na escola, e não é que a criança não está estudando, não é que a criança não está prestando atenção, é porque ela está com problema de visão, ela não está enxergando bem. Né? E nem sempre, amados, esse problema de visão ele é perceptível. Para a gente que é adulto, ele sempre é, porque por exemplo, quando eu fui começar a usar esse óculos, eu peguei a Bíblia, eu peguei um livro, peguei qualquer coisa para ler, e você começa a ler aqui, você vai afastando, tentando enxergar, né? E daqui a pouco eu não estou mais conseguindo ver o que está acontecendo com a minha visão. E a gente vai perdendo essa visão de um problema chamado presbiopia, que é um problema que é da idade mesmo. Mas, às vezes, a criança não consegue dizer que está com problema de visão. Então, o problema de visão, ele existe, ele está presente, mas a pessoa mesmo não está sabendo que está com aquele problema. Ela está caminhando, está vivendo, está fazendo as coisas, está cuidando da sua vida, mas está com um problema de visão. Ela não está enxergando bem, ela não está vendo as coisas como deveria ver. Ela está caminhando a sua vida, tocando a sua vida, sem enxergar, sem ver ao longe, sem entender bem o que o cerca, né? E algumas coisas vai gerando tudo isso, né? Se a gente pensar nos 3 principais problemas de visão que hoje a gente tem no Brasil, enfim, no mundo inteiro, a gente vai falar de miopia. O que é miopia? Quem tem miopia sabe, né? Dificuldade de leitura. A gente está falando de um distúrbio visual, cuja principal característica é de ver ao longe. Ou seja, a pessoa que tem miopia, ela não consegue enxergar longe. Ela vê muito bem de perto, mas ao longe ela não consegue enxergar. A gente tem o inverso da miopia, que é a hipermetropia. E aí você já sabe o que é a hipermetropia, né? Que é aquele problema de visão, que é a dificuldade de enxergar o que está perto.
Então, ele enxerga bem ao longe, mas de perto não consegue ver as coisas. E a gente tem um outro também muito comum, que é o astigmatismo, que é mais ou menos a junção das duas coisas, ou seja, não enxergo nem bem de longe, nem bem de perto. Né? O negócio já está mais complicado aí. E esse astigmatismo, a gente tem uma visão um pouco embaçada das coisas. A gente lê um texto que a Bíblia fala, Jesus pergunta assim para mim, você está vendo? Ele falou assim, eu estou vendo os homens como árvores. Estou vendo o homem, mas parece árvore, está andando ali umas árvores, andando, está vendo as coisas tudo embaçado. É tipo um astigmatismo, é exatamente isso que acontece com a pessoa que tem astigmatismo. E essa perda de visão, amados, ela muitas vezes nos leva, enfim, a um sofrimento físico, né? A gente tem que passar a usar óculos, a gente tem que fazer consultas regularmente, né? Isso pensando na visão física, mas se a gente pensar numa visão espiritual, se somos homens e mulheres espirituais, se além da nossa vida material, a gente tem também uma vida espiritual, nessa vida espiritual nós também temos uma visão. E pode ser que na vida espiritual exista alguém que seja míope, alguém que só consegue ver as coisas próximo, né? Não consegue enxergar coisas ao longe, só consegue enxergar aquele momento ali, espiritualmente falando. Se você pensar no ladrão da cruz, eram dois, não eram dois ladrões na cruz? O que acontece com eles? Eles estão diante do Salvador do mundo, diante do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, e um deles fala assim, olha, me salva agora. Eu preciso das coisas agora, eu quero enxergar. Ele só vê aquele momento, e ele fala, olha, se você é Deus mesmo, se você é quem dizem que sai da sua cruz aí e salva todos nós, porque ele só está enxergando aquele momento. Ele é míope espiritualmente falando. Agora o outro não, o outro fala assim, olha, você não está temendo a Deus nem na hora da morte. Ó, Senhor, lembra-te de mim. Não agora não, porque agora eu sou merecedor disso aqui. Mas lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Né? E de todas as pessoas que na terra conviveram com Cristo, esse ladrão foi o único que ouviu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só porque teve uma visão melhor, conseguiu ver ao longe. Se a gente pensar também, tem pessoas que só veem de perto, né? Ou melhor, não conseguem enxergar as coisas perto, só vê ao longe, né? Biblicamente falando, vamos lá para uma história bíblica. Lembra de Marta e Maria? Um dia morre quem? O irmão dela. Como é que era o nome do irmão? Lázaro. Lázaro morre. Lázaro falece. Manda a notícia para Jesus. Jesus vem imediatamente, não é isso que acontece? Não? O que acontece então? A Bíblia diz que Jesus chega depois de 4 dias. E Lázaro está morto. E agora, Jesus chega e fala assim, olha, e as irmãs estão chorando, mas Jesus, se você estivesse aqui, não tinha morrido e tal, e tal, e tal. E Jesus fala assim, olha, não se preocupa, ele vai ressuscitar. Mas aí falta a visão de perto, né? Aí fala, mas Jesus, claro que vai ressuscitar, lá no último dia. Jesus fala, olha, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabe, faltou ali a visão espiritual para quem está perto, uma hipermetropia espiritual. Só consegue ver o que está longe, não conseguia ver o que estava perto. Isso acontece também. Se a gente pensar no astigmatismo espiritual, tem um outro texto que fala bem de visão, e você conhece muito bem, de um homem chamado Geazi. Descobriu aí quem é Geazi? Conseguiu conectar? Geazi, quem é Geazi? Ajudante de quem? Eliseu, ajudante de Eliseu. A Bíblia conta que um dia eles estavam numa cidade chamada Dotã. E lá em Dotã, Eliseu começa a ajudar o rei de Israel. E o inimigo fala assim, não, tem alguma coisa errada, vamos pegar esse profeta. E reúne carros e cavaleiros e vai para lá, fecha a cidade e fala, agora a gente pega esse moço. E quando chega lá, esse Geazi, que era o ajudante de Eliseu, fala assim, olha, Eliseu, a coisa ficou feia para nós. Lá fora tem um exército inteiro para nos pegar. Não tem mais jeito, não tem mais solução. E ele consegue ver só fisicamente a situação. Ele consegue ver só no mundo, abre aspas. Não vou abrir aspas, não. Ele só consegue ver no mundo material. Ele não consegue ver o mundo real, que é o mundo espiritual. O mundo material, eu digo que ele não é o mundo real porque ele é passageiro. Ele vai se acabar, o mundo espiritual permanece.
Mas Geazi, ele tem uma visão material das coisas. Olha, materialmente falando, olhando aqui para a realidade, no frigir dos ovos, nós estamos fritos. Por quê? Porque tem um exército que veio aí, já nos cercou, já mandou nos prender, não tem saída para a minha vida, não tem saída para a nossa história, Eliseu. Se acabou, a circunstância está me dizendo que acabou, a situação está dizendo que acabou. E a visão permanece só material, e materialmente falando, tudo deu errado. Mas ele está diante de um profeta, aleluia. Quando você está diante de um profeta, quando você está diante de alguém que tem uma visão espiritual, as coisas mudam. E Eliseu fala assim, olha, Geazi, você está vendo só o que você quer ver. Você não está vendo o que está do nosso lado. E a Bíblia diz que ele faz uma oração e fala assim, olha, abre os olhos desse moço, Deus. Deixa eu te fazer uma oração para a sua vida hoje. Eu quero decretar na tua vida que Deus vai abrir os teus olhos espirituais. E você vai ver além dessa circunstância. Você vai ver além desse problema. Você vai ver além dessa situação. Porque há alguém, a Bíblia diz assim, que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Pode ser impossível aos teus olhos hoje. Pode ser que não vai dar certo. Pode parecer que não tem mais solução. Mas tem uma coisa. Maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Aleluia. Fala assim, Deus me dá visão espiritual. Aleluia. A Bíblia diz que Deus abre os olhos do Geazi. Se você não leu esse texto, depois para ler, é lindo. E ele vê carros de fogo, carruagens cercando eles ali. Foi falado isso hoje na escola bíblica, né? Que o Senhor está ao nosso redor. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus vai te livrar, Deus vai te livrar, Deus vai te dar escape. A Bíblia diz assim, como um passarinho que escapa da armadilha, Deus vai dar escape para a tua vida, para a nossa vida, para essa situação, ainda que materialmente parece que não tenha mais solução. Amém? Voltando então aqui para a nossa história, vamos começar a pregação agora, né? Eu falei de 3 personagens, quem eram eles? Vamos lá, 3 personagens. O cego, Jesus e a cidade. A gente vai falar dessa história aí. Quem era esse cego? Como eu falei, naqueles dias era certamente alguém muito limitado. Hoje em dia, uma pessoa que tem um problema de visão e que não enxerga, é uma pessoa muito limitada. Né? Por mais que a tecnologia tenha avançado, por mais que a gente consiga fazer o melhor, né, para o deficiente visual, ainda é uma pessoa muito limitada. Né? Ele caminha numa situação que ele é levado por pessoas a lugares, né? Se você pensar, vamos pensar lá na época de Cristo, como é que esse cego andava? Alguém carregava ele, alguém pegava na mão dele e levava ele para onde? Para onde a pessoa quisesse. Para onde a pessoa queria ir, eu vou te levar, cego. Ele estava em volta de pessoas que ele não sabia quem era. Ele compartilhava a vida dele com estranhos. Literalmente com estranhos, porque ele não conhecia, ele tinha uma visão limitada das coisas. Sabe, às vezes a gente está... Ele está num ambiente e ele não sabe que ambiente é esse. A Bíblia conta a história de 2 discípulos que estão no caminho de Emaús. Vocês conhecem essa história, né? E a Bíblia diz que depois da morte de Jesus, os discípulos estão indo lá para Emaús. Não, vamos embora, porque esse Jesus aí morreu. E a Bíblia fala assim que alguém se aproxima deles. E fala assim, o que está acontecendo? E os discípulos falam assim, olha, você é de outro planeta, você não leu as últimas notícias, você não viu o Instagram, não viu o WhatsApp, está falando, só fala disso. Daquele Jesus que era poderoso em palavras e obras, daquele Jesus que era para ser o Salvador do mundo, daquele Jesus que, olha, foi prometido, mas já é hoje o 3º dia. Está certo que algumas mulheres foram lá e disseram que ele vive. Mas os discípulos foram depois lá e ninguém viu ele, não. Sabe o que é que você viver uma situação e não saber onde está? É exatamente o que esses discípulos estão vivendo. Eles estão caminhando com alguém. Quem é esse alguém? É o próprio Jesus. Mas eles não sabem disso. Eles não conseguem ver o que está à frente dos olhos. Né? Aí tem um texto lá em
deixa eu dar essa passagem. Lucas 24, 24. Diz assim, e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Olha, eles foram lá e realmente a tumba está aberta, está como as mulheres disseram. Mas, ou porém, aqui no caso, não o viram. Eles estão vivendo desolados porque a esperança que eles tinham que era Jesus tinha morrido. E o verso seguinte, Jesus diz para ele, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus, acho que nessa hora perde a paciência com eles e fala assim, tardos de coração, vocês não se lembram das profecias? Vocês não se lembram da palavra que foi dita? Vocês não se lembram de tudo que foi escrito a respeito dele? E a Bíblia diz que ele vem lá de Moisés contando toda a história. Amados, e quantas vezes nós nos tornamos tardos de coração e nos recusamos a crer na palavra que já foi dita, na palavra que já está escrita aqui para nós. E nós falamos, não vai dar certo, não tem mais como, não tem mais jeito, porque minha esperança se foi. E a gente esquece que a palavra diz assim, que olha, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados pelo seu nome. E nós nos esquecemos da profecia, nós nos esquecemos de tudo, e nós nos tornamos como esses dois discípulos. Estamos caminhando com Jesus, mas não estamos crendo. E nos tornamos tardos de coração. Esse era o cego. O segundo personagem é Jesus. Acho que não preciso apresentar Jesus, amém? Jesus, ele é o Salvador do mundo. A Bíblia diz que ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Que todo joelho vai se dobrar a ele, que toda língua vai confessar que ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Olha, o mundo aí fora pode fazer o que for. O mundo aí fora um dia pregou Jesus numa cruz, cuspiu nele, fez o que quis. Mas a palavra diz que o mundo vai se ajoelhar e vai falar assim, ele é Senhor. Porque a palavra diz que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que ele é Jesus. Eu não precisava apresentar Jesus, mas eu quero deixar um texto só sobre Jesus, Isaías 42. Já que a gente está falando de cego, né? A partir do verso 6, Isaías 42, 6, diz assim, o Senhor te chamei em justiça, e te tomarei pela mão. Olha só o que Deus está dizendo. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, te tomarei pela mão e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios. O verso seguinte, para o quê? Para abrir olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Esse é Jesus. Jesus é aquele que abre olhos de cegos. Cegos materialmente falando e cegos espiritualmente falando. E Deus vai abrir os nossos olhos hoje para aquilo que ainda não estamos vendo. Se há situações na sua vida, na minha vida, em tudo que estamos vivendo, que precisamos enxergar melhor, eu creio que em nome de Jesus essa visão vai ser aberta hoje. Aleluia! O terceiro personagem é a cidade. Como é que é o nome da cidade? Como é que é mesmo o nome da cidade? Betsaida. Betsaida, amém? Não é bem uma cidade, é mais uma vila, né? Um bairrozinho ali. Essa cidade de Betsaida, o nome significa casa de pescador. Então era um bairro de pescadores. E seria um lugar normal, seria um lugar como qualquer um outro, né? Se não fosse a incredulidade que havia ali. A Bíblia diz que Jesus fala assim, olha, ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida. Porque se fossem feitos os mesmos milagres em outros lugares, a situação seria totalmente diferente. Então Jesus tem um problema com Betsaida, porque em Betsaida eles não tinham fé. Eles eram incrédulos para crer em tudo que havia, né, na palavra do Senhor. E por causa disso, pouca coisa acontecia em Betsaida. Você vê que Jesus encontra esse cego lá em Betsaida, e para ajudar o cego, a primeira coisa que Jesus faz
é fazer o quê? Tirar ele da aldeia. Sai de Betsaida primeiro. É um lugar de incredulidade. A Bíblia diz assim, que sem fé é o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, amados, é a maneira como nós agradamos ao Senhor. É quando nós cremos, quando nós esperamos, quando nós confiamos que acima de nós, que além da nossa força, que além do nosso dinheiro, que além da nossa falta de dinheiro, Deus vai agir. Né? Isso é fé, é esperar, é crer, é confiar. Né? E Betsaida era exatamente um lugar onde faltava fé, faltava aquilo que agrada ao Senhor. E se a gente voltar agora para o texto lá de Marcos 8, né? A Bíblia diz que quando ele chega em Betsaida, o cego é trazido para ele, para que ele fizesse um milagre no cego. E a Bíblia fala assim, que tomando o cego pela mão, levou, primeira coisa que ele faz é o quê? Leva para fora da aldeia. Eu quero você fora desse lugar de incredulidade. Porque no lugar de incredulidade, o milagre não vai acontecer. No lugar de incredulidade, não tem como Deus agir. Né? Enquanto a gente não crê, a palavra diz assim, que aquele que se aproxima de Deus deve o quê? Crer que Ele existe, que Ele é galardoador, que Ele é presenteador de todos aqueles que o buscam. Então, Deus tira o cego primeiro de Betsaida. Deus tira o cego do lugar de incredulidade. Algumas coisas na nossa vida vão acontecer quando a gente sair desse lugar de incredulidade. Quando a gente sair de Betsaida. Né? E como é que a gente consegue sair de Betsaida? Como é que nós conseguimos fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo quê? Ouvir e ouvir o quê? Da palavra de Deus. Ouvir Deus, ouça Deus falar na tua vida. Ouça Deus falar contigo por meio da palavra, ouça Deus falar contigo no caminho para o seu trabalho, ouça Deus falar contigo na sua escola, ouça Deus falar contigo no trânsito, mas ouça Deus. Porque é ouvir Deus que traz fé em nós, amados. É ouvir o Espírito Santo falar no nosso coração que nos dá fé, que nos dá alento, que nos dá esperança, que nós conseguimos agradar ao Senhor. Toma pela mão e tira o cego para fora da aldeia. Interessante que, outra coisa que eu percebo aqui, que a gente está falando de uma pessoa que é cega, né? Então, Deus faz um contato ali, Deus encosta nele, né? Eu estou aqui, né? Ele poderia, certamente ele não via Jesus, ele talvez ouviu falar, ouvia a voz de Jesus, mas Jesus vai lá e encosta nele, vem cá, pega na mão, eu estou aqui, vamos comigo ali para fora da aldeia, sabe, quando Deus pega na mão e, tem uma canção antiga que falava, né, segura na mão de Deus, lembra? Quantos se lembram aí dessa canção? Segura na mão de Deus e, né, o cego, Jesus pega na mão do cego e sai carregando o cego para fora da aldeia, então segura na mão aí. Né, lembra de Pedro? Lá naquele momento que ele começa a olhar para as ondas, começa a olhar para o mar, né, começa a olhar para a situação e fala assim, eu vou me afundar, vai afundar aqui, Jesus, me ajuda aqui. Todo mundo está entendendo, né, ou não? Amém? Então, assim, é Deus que nos segura. Né? Talvez se a gente está caminhando aí de um jeito ou de outro, eu convido você a segurar na mão de Jesus. Jesus, segura aqui na minha mão. Né? Foi falado hoje aqui no louvor, né? Quando você levanta a sua mão ali para adorar, Deus está agindo. Então é bom você levantar, Senhor, segura aqui na minha mão, me leva, me faz caminhar aqui para o centro da tua vontade. Né? Interessante, Pedro, quando a gente fala de Pedro lá no mar, caminhando sobre as ondas e começa a se afundar, e Jesus tem que segurar a mão de Pedro, né? Pega Pedro pela mão, e Deus fala uma frase para Pedro, e fala assim, Pedro, por que você duvidou? Homem de pequena fé. Por que você duvidou, Pedro? Pedro, você já estava andando sobre as águas. Amado, se você imaginar a cena, a pergunta é bem cabível. Por que Pedro duvida? Pedro está fazendo uma coisa que já é sobrenatural. Pedro está caminhando sobre as águas. Pedro está vivendo coisas grandes em Deus. Sabe, quando a gente vive coisas grandes em Deus, quando você tem sua esperança no Senhor, quando você põe sua família, sua casa em Deus, fala assim, eu estou vivendo coisas grandes em Deus. Mas de repente, Pedro começa a duvidar. E Jesus pergunta, por que você duvidou, Pedro? E a pergunta é cabível hoje para mim e para você. Por que a gente às vezes duvida do agir de Deus? Se o Senhor vai pegar na nossa mão e vai nos colocar de pé, e vai falar, olha, vamos andar aqui junto, vamos andar aqui comigo. Primeira coisa, então, nessa cura
do cego, a primeira coisa que Jesus faz é pegar o cego pela mão e tirar o cego de Betsaida, tirar o cego do lugar de incredulidade. Leva para fora da aldeia, né? Leva para um posicionamento melhor, leva para um lugar onde Deus possa agir, leva para um lugar onde Deus pode tocar na vida dele. E aí começa um processo de cura na vida daquele homem. A Bíblia diz que Deus pega saliva, cospe no olho do cego e passa a mão nos olhos do cego. E fala, e aí, cego, como é que estão as coisas? Está conseguindo ver? O que o cego responde? De boa, estou vendo bem? É isso? Não, o cego não responde isso, não. O cego fala assim, peraí, vamos ler o texto aqui na palavra? Marcos 8, 24. Olha o que o cego responde. Levantando os olhos, ele disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Ou seja, Deus começa a fazer uma cura na vida daquele homem, e essa cura, ela é em processo, ela não é instantânea. Veja que não é falta de poder, amados. A Bíblia fala que uma mulher só encostou nas vestes de Jesus e foi curada, sim ou não? Poder tinha ali, tinha virtude. Jesus fala, saiu virtude de minha vida. Mas a cura desse homem é diferente. A cura desse homem é em estágios. A cura desse homem é por meio de um processo. E interessante que Deus começa a obra nele e fala assim, olha, tá bom aí, tá vendo bem? A pergunta é, você está enxergando já? E o que ele responde? Olha, eu estou vendo, mas eu não estou vendo bem ainda. Ele se posiciona, ele fala assim, eu preciso mais, Deus. Eu preciso de mais de Deus. Olha, começou a acontecer, eu comecei a ver, mas ainda quero enxergar melhor. Ele se posiciona e fala assim, eu preciso receber mais de Deus. Eu quero receber mais de Deus. Esse posicionamento dele faz com que Jesus continue. A palavra diz que aquele que começou a boa obra vai continuar. Até o dia de Jesus Cristo, ele vai continuar a boa obra. O que a gente precisa é nos posicionarmos e clamarmos como o cego clamou, olha, eu estou vendo, mas eu não estou vendo bem não, Deus. Eu preciso ainda enxergar melhor. A palavra diz assim que tudo acontece se clamarmos, né? Clama a mim e responder-te-ei. Né? Então, a nossa parte, aquilo que nos cabe é clamar ao Senhor. Falar, Senhor, foi bênção, Jesus, mas eu preciso de mais, Pai. Olha, eu recebi de Deus naquele culto, Deus falou no meu coração, mas eu quero mais. Olha, aquele dia que eu estava orando, eu senti Deus na minha vida, mas eu quero mais de Deus. E quando a gente vai buscando mais Deus, nós somos mais cheios, nós somos mais renovados, né? E esse primeiro toque de Jesus, ele começa essa obra. E aí, como o cego fala que ainda não está bom, Jesus continua. No verso 25, tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele olhando firmemente ficou o quê? Restabelecido, e já via ao longe, e distintamente a todos. Já não tinha mais astigmatismo, já conseguia ver as coisas, já conseguia enxergar bem, já conseguia, olha, caminhar sozinho, já conseguia entender o ambiente que estava à sua volta, já conseguia tomar decisões por si mesmo, já conseguia não esperar nas outras pessoas, já sabia para onde queria ir, já sabia escolher o seu caminho. Deus vai dar visão para você e para mim, Deus vai dar visão para nós, amados, para que a gente escolha caminhos que agradem ao Senhor. A palavra diz que há caminho que ao homem parece ser bom, mas o fim dele é morte. Mas eu creio numa visão espiritual, num conhecimento de Deus, para caminharmos segundo a vontade do Espírito Santo e caminharmos em caminhos que agradem a Jesus. A Bíblia fala assim, eu é que sei os planos que tenho para vós, não é isso? É Jeremias, não é? Planos de paz e não de mal, para dar o que a vocês? O fim que você quer. Sabe tudo isso que você quer? Está em Jesus. Deus quer te dar exatamente isso. Deus quer que você prospere. Deus quer que você seja cheio de Deus. Deus quer te levar para o céu. Aleluia. Deus quer te levar para o céu. Tem uma esperança, tem um futuro guardado para nós. E essa esperança não é aqui. Por mais que a gente goste de ganhar chaves, carros, casas, né? A gente gosta de tudo isso. E Deus dá, porque Deus é bom. Mas Ele tem um algo maior reservado para nós. A palavra diz que o que Deus tem para a sua vida, o olho não viu,
O ouvido ainda não, você não ouviu ainda o que Deus tem reservado para você. Eu acho esse versículo, na minha concepção, é a melhor definição de céu que existe. Porque o olho não ouviu, o ouvido não ouviu, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. E você vai receber isso em nome de Jesus. Você vai receber, você vai tomar posse disso. Você vai caminhar com Cristo, você vai caminhar com Deus. Eu queria terminar essa palavra hoje, para a gente acabar cedo também, perguntando para todos nós, o que é que a gente tem visto? Ou melhor, até onde os nossos olhos enxergam? Será que a gente enxerga só o material? A Bíblia conta a história de um homem chamado... Como é que é o nome dele? Ló. E um dia Abraão chega para ele e fala assim, Ló, para onde você quer ir? Escolhe. E ele olha as campinas verdes lá, próximo a uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. E as campinas eram ótimas para pastagem, lindas. E Ló olha para aquilo tudo e fala assim, olha, é para lá que eu quero ir. E ele enxerga bem materialmente falando. Ele enxerga bem monetariamente falando, porque ia ter mais gados e mais riqueza, que a riqueza daquela época era nisso. Mas era míope. Eu não diria nem míope, nem hipermetrópico. Ele tinha astigmatismo espiritual mesmo. Ele não conseguia ver o que Deus tinha para a vida dele. E ele escolhe apenas olhando o material. E porque ele escolhe só olhando o material, a Bíblia diz que o resultado disso tudo é muito ruim na vida dele. Talvez você possa um dia parar para ler essa história. E a Bíblia diz que Ló sofre por causa da sua falta de visão. Porque ele não conseguiu enxergar tudo o que Deus tinha para a vida dele. Queria dizer para você e para mim, para todos nós, que Deus começou uma boa obra na minha vida, na sua vida, na nossa história. Deus começou uma boa obra. E essa obra vai continuar. Ainda que Satanás queira nos deixar cego, ainda que o mundo queira nos oferecer 1000 coisas para os nossos olhos olhar. Eu convido você a ficar de pé agora.